Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo do nosso Clube de Leitura do Visão, nosso primeiro livro de estudos, que é este aqui maravilhoso, Médiuns e Mediunidades, do Divaldo Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho. Este é o quarto vídeo de 6 que nós vamos fazer deste livro. E se você ainda está por fora, veja aqui na nossa descrição do vídeo, nós temos um clube de leitura do Visão, onde nós iniciamos recentemente, né? Esse é o nosso primeiro livro. E nós temos o contato lá no grupo do Telegram, onde nós enviamos o áudio completo de cada capítulo deste livro, que no caso já foram enviados todos. E também temos a cada 5 capítulos um vídeo para eu expressar a minha opinião de cada um desses capítulos maravilhosos dessa obra. Então, não deixem de conferir, entrem lá no nosso grupo do Telegram, o link está aqui abaixo e participem dos nossos vídeos também aqui, curtindo, compartilhando e comentando o que vocês estão achando dessa obra, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre os capítulos 16 a 20 deste livro. São capítulos belíssimos e maravilhosos. E, como sempre, vou então não resumir completamente esses capítulos, mas sim trazer a ideia que cada capítulo expressa e que, na minha opinião, ficou ali mais relevante, dado pelo nosso amigo Viana de Carvalho. Então, o capítulo 16 se intitula Obsessão na Mediunidade. É um assunto muito corriqueiro, muito comum, nós vimos bastante dentro da doutrina espírita a questão da obsessão, principalmente relacionada aos médiuns ostensivos que praticam então essa faculdade mediúnica. Então, Viana de Carvalho vem nos alertar sobre a sintonia que é necessária entre o médium e o espírito comunicante. Por isso que, através da lei das afinidades, nós vamos atrair quem? Os espíritos que estão afinizados conosco, que têm os mesmos pensamentos, sentimentos, os mesmos gostos. Por isso a importância da educação moral do médium e a sua transformação moral também, que é trazido dentro da doutrina espírita. Porque assim ele consegue automaticamente filtrar as suas relações com esses espíritos, que vão então se elevando de faixa vibratória de acordo com a sua própria elevação moral. Então, a obsessão nada mais é do que essa abertura que o médium dá para essas más influências que acabam, então, depois que ele abre essa portinha, vem uma atrás da outra, ele se torna cada vez mais envolvido por essas entidades. Lembrando sempre que a questão da desobsessão ela ocorre de forma lenta, é um processo bem difícil, complicado, demorado, mas necessita, importantíssimo, a sintonia do médium, as vibrações, a oração, a mudança realmente do médium e principalmente a sua vontade de mudar, porque é ele que vai definir então quais companhias ele terá ao seu lado. E por fim, é importante lembrarmos que a obsessão, ela não escolhe um médium ou outro, ela pode acontecer com qualquer médium, seja aquele médium que já é um ser um pouco mais elevado, seja com aquele espírito que está ali na mesma faixa vibratória que nós, né? Espíritos imperfeitos. Então, a obsessão ela pode ocorrer com qualquer pessoa, por isso que é essencial essa responsabilidade e esse trabalho incessante no bem que o médium deve ter. E a frase de destaque desse capítulo, porque vocês sabem, cada capítulo destaca uma frase que eu gostei, é a seguinte: seja, porém, qual for o processo por meio de cujo mecanismo se apresente, a obsessão resulta da identificação moral de litigantes que se encontram na mesma faixa vibratória, necessitados de reeducação, amor e elevação. O capítulo 17 se intitula Médiuns em Desconcerto. E a partir desse capítulo, Viana de Carvalho vai trazer alguns tipos de médium em cada um desses próximos capítulos, o que é muito interessante, porque alguns a gente vai conseguir correlacionar que possuem algumas qualidades ou vícios
parecidos e outros a gente consegue distinguir muito perfeitamente. Então, nos médiuns em desconcerto, Viana de Carvalho vai nos trazer mais uma vez a importância da conexão entre o médium e a entidade. Mais uma vez a importância de mantermos a vibração elevada para atrairmos ao nosso lado espíritos bons que querem não só o nosso bem, mas também o bem daquelas pessoas que eu estou levando a mensagem como médium. Então isso é muito importante mais uma vez e nós vamos ver não só nesses capítulos como nos próximos que Viana vai bater nessa mesma tecla da importância da vibração e da sintonia do médium com os bons espíritos. Então Viana vai nos trazer que o mau uso da mediunidade vai gerar esse desconcerto, que ele pode ser ocasionado tanto por uma obsessão, como nós vimos no capítulo anterior, quanto pela própria má inclinação do médium, a indisciplina do médium. Por isso é muito importante, mais uma vez, manter-se em vibrações, no trabalho incessante do bem, da caridade, que é muito bem tratado nesse livro, inclusive, e manter sempre essa consciência dessa responsabilidade que o médium traz, de não só ser essa ponte entre o mundo espiritual e material, mas também de passar a boa mensagem, tanto para o espírito que está em sofrimento, quanto para os espíritos encarnados que estão aqui necessitando também de uma mensagem de consolo e de amor. E minha frase de destaque desse capítulo 17 é a seguinte: em face do mau uso, quando se apresentam os desconcertos mediúnicos, sejam por indução obsessiva ou decorram da indisciplina moral do intermediário, a marcha na direção do abismo é lamentável e quase sempre irreversível. Olha só, por isso prestemos atenção nisso. O capítulo 18 se chama Médiuns Fenômenos. Olha que interessante e diferente, não é mesmo? Então, Viana vai traçar ali um caminho histórico, trazendo inclusive alguns nomes que em outras épocas, em cada uma das épocas que eles atuaram, foram considerados médiuns fenômenos. Por quê? Porque traziam com eles essa faculdade mediúnica, que com certeza era utilizada de maneira correta, e por isso, aos olhos das outras pessoas, eles eram considerados fenômenos, ou com outros nomes, por exemplo, videntes, feiticeiros, profetas e tudo mais. Então ele dá exemplo como, por exemplo, Jeremias, Moisés, Daniel Home, dentre outras entidades que nós conhecemos dentro da história, que tiveram trabalhos incríveis e podem ser sim considerados fenômenos. Então, traçada essa linha histórica, ele nos mostra que, periodicamente, são trazidos aqui na Terra esses espíritos para que realmente chamem a atenção das pessoas e auxiliem não só os espíritos encarnados, mas os desencarnados. Então, é necessário que haja esses fenômenos para que possam nos auxiliar e nos chamar a atenção. Mas ele também nos explica que esse fenômeno nada mais é do que a própria mediunidade deles, que, como nós sabemos, há inúmeros tipos de mediunidade. Então, aos olhos das pessoas materialistas que falam, nossa, ele é um fenômeno, na verdade, nada mais é do que a mediunidade dele sendo ali atuada de forma correta, como deve ser, com o seu objetivo final de levar o bem, de levar a palavra, aquele consolo maravilhoso que pode ser obtido através dessa faculdade mediúnica. Mas ele assevera no final que o verdadeiro fenômeno do médium, sabe qual é? A sua transformação moral. Tudo que vem traduzindo dentro do espiritismo maravilhoso. Então, mais uma vez, o médium está ali auxiliando as pessoas, mas lembrando sempre que ele mesmo tem que se auxiliar, ele mesmo tem que se transformar, principalmente para transformar e auxiliar o seu próximo. E minha frase de destaque é a seguinte: eis porque o maior fenômeno na mediunidade é o da transformação moral do sensitivo, demonstrando pelo exemplo a excelência das mensagens intelectuais ou objetivas que ocorrem por seu intermédio. O capítulo 19 se intitula Médiuns Imperfeitos. E por mais que nos chame a atenção esse título, lembremos que
Esses médiuns nada mais são do que nós mesmos, porque nós somos seres ainda imperfeitos, caminhando nessa jornada evolutiva, mas ainda imperfeitos, pois só seremos perfeitos quando chegarmos nesse grau evolutivo, onde a gente consiga realmente amar o nosso próximo e a todo mundo, né? Não só aqueles que nós escolhemos. Então, Viana nos traz que esses médiuns são muito comuns, porque somos nós, somos seres imperfeitos. Porém, nós damos muito trabalho para a espiritualidade, porque muitas vezes eles precisam de uma certa elevação do médium para dar aquela mensagem, para auxiliar certa entidade, e eles procuram e não acham esse grau de elevação nos médiums. Então eles têm que se contentar com esses médiums que somos nós ainda imperfeitos, para que nós possamos passar do jeito que der, da melhor forma possível, essa mensagem. Então, a espiritualidade, ela se utiliza desses médiuns que ela encontra, que não é do jeito que ela gostaria, mas já aproveita o quê? E passa essas mensagens não só para os outros espíritos que estão ouvindo, mas para nós mesmos, para nós como médiuns ouvirmos essas mensagens, para que a gente tenha esse estalo, então, de nos elevarmos moralmente, da sua importância disso. Então, ela vive a todo momento mandando essas mensagens para nós também e principalmente. E o que eu acho legal é que ele fala 5 coisinhas que são necessárias para esses médiuns melhorarem, né? Deixarem de serem perfeitos para um dia melhorarem um pouquinho mais. Primeiro, vigilância constante, oração frequente, ação caridosa e disciplina segura. Na verdade são 4, contei 5, mas são 4. Mas vejam que interessante, né? Se nós praticarmos essas 4 ações frequentemente, com certeza vamos nos melhorar pouco a pouco, mas vamos. E o parágrafo que eu quero destacar é o seguinte: a imperfeição que se manifesta nos homens ou nos espíritos indica estágio inferior no qual transita o seu portador, que se deve empenhar para superá-la, trabalhando com um acendrado esforço para libertar-se da cruel grilheta. E o capítulo 20 se intitula Médiuns Instáveis. Nesse capítulo, Viana de Carvalho vai tratar dos médiuns que, como o nome diz, são instáveis, ou seja, eles não conseguem persistir naquele mesmo nível vibratório sempre, constantemente. Então tem momentos que eles estão sim muito bem sintonizados e outros momentos que eles acabam por se desviar. Então eles ainda não estão, é como se não estivesse, eu penso, como se estivesse totalmente formado, não estivesse aquele médium que está ali completamente, além de estudado, com a prática em dia da mediunidade. Então ele tem aquelas caídas dele. Então ele fala que eles sempre estão em conflito com as suas comunicações, ou eles não acham que são comunicações legítimas, eles mesmos não acreditam na mediunidade, ou o contrário, acreditam tanto que acham que aquelas comunicações são super relevantes, são recebidas por aqueles espíritos de luz. Então já começa ali um pouco de tom de vaidade. Então esses 2 pontos são muito sérios e importantes, tanto a descrença quanto o crer e fascinar, né? Imaginar que você está ali sendo o intermediário de um espírito de luz, por exemplo, que é muito difícil de acontecer, assim com nós aqui, esses médiuns ainda imperfeitos, como nós vimos. E mais uma vez, Viana nos remete à importância da vibração, né? Da lei da afinidade. Então, do médium perceber essa vibração que ele está, se ele está numa vibração baixa, que ele possa, então, utilizar dos artifícios para elevar, através da oração, através do estudo, através da prática mediúnica, da ação caridosa que nós vemos bem neste livro. Então, tudo isso é muito importante e essencial para manter-se o médium estável. E para finalizar, o parágrafo que eu gostaria de destacar desse capítulo é o seguinte: o médium tem deveres para com a faculdade que é portador. Com sessão superior bem orientada, ela pode alçar as elevadas faixas do pensamento divino, concedendo-lhe momentos de inigualável empatia e paz.
Descuidada, lança-o por sintonia aos níveis inferiores, onde enxameiam as perturbações que o atingem inexoravelmente. Então, meus amigos, por hoje é só. Esses foram os meus comentários sobre os capítulos 16 ao 20. Para quem está acompanhando o livro, para quem já leu tudo, já escutou todos os áudios, comente aqui embaixo o que vocês acharam desses capítulos maravilhosos. E espero vocês para o nosso 5º vídeo, que em breve será postado aqui também, tá bom? Um beijo, acompanhe o Clube de Leitura do Visão, nos siga nas redes sociais, @canal Visão Espírita, que teremos sempre novidades nesse ano de 2021, tá bom? E eu espero vocês todos comigo mais uma vez. Tchau, tchau!